Tá ficando cada vez mais difícil a situação do Flávio Bolsonaro, porque ele deu depoimento, ele tentou explicar um monte de coisa, não conseguiu explicar, mas as contradições surgiram. Cada vez que ele tentava explicar uma coisa, ele caía numa outra contradição. Para você ter uma ideia, a Natália Queiroz, que era funcionária fantasma no gabinete do Jair Bolsonaro, do pai, e que depositava dinheiro para Queiroz, ela disse simplesmente o seguinte: era só uma filha depositando dinheiro para o pai. Só que, depois daquele vazamento da informação, lembra que o Paulo Marinho falou? Eles ficaram sabendo entre o primeiro e o segundo turno que iam ser investigados. Ela foi demitida do gabinete de Jair Bolsonaro, naquela mesma data. E ela é personal trainer, ela tem o próprio dinheiro dela, só que ela parou de depositar dinheiro na conta do pai. Ela não depositava todo o dinheiro que ela tinha, ela só depositava o dinheiro do gabinete. Estranho, não é? Vou te explicar isso tudo com calma, vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Se você está aqui pela primeira vez, o meu nome é Roberto Cardoso, aqui a gente vai direto ao assunto. Olha só, Natália Queiroz é uma pessoa que está mordendo o calcanhar de Jair Bolsonaro e que pode ser um grande problema para derrubar Jair Bolsonaro. Porque enquanto o caso da rachadinha está lá no gabinete do Flávio, o que poderia acontecer? Você poderia isolar o Flávio Bolsonaro, o Jair Bolsonaro daqui de lá fala: olha, esse problema é no gabinete dele, ele que responda, ele é adulto, eu sou presidente da República, eu não tenho nada a ver com o gabinete de deputado estadual no Rio de Janeiro, eu vou governar aqui. Ele poderia fazer isso. No entanto, tem funcionário do Flávio Bolsonaro que também foi funcionário do Jair Bolsonaro. E o mesmo esquema que acontecia aqui também acontecia no gabinete do deputado federal Jair Bolsonaro. Eles faziam rodízio de assessor. É um esquema muito louco. Eu vou explicar como é esse esquema de rodízio de assessor. Se você quiser ajudar o canal, se inscreve no canal agora, dá um cliquezinho aí enquanto eu vou explicar como era esse rodízio de assessor. Olha só como funcionava. No começo eles faziam assim, contratavam uma pessoa, essa pessoa ia sendo promovida, o salário ia aumentando, dali a pouco eles demitiam a pessoa. Por que eles demitiam? Porque eles não ficavam só com o salário. Quando demitia a pessoa, tinha verba de rescisão sem justa causa, tinha férias acumuladas, tinha 13º, então recebia uma bolada quando a pessoa era demitida. E isso também ia para o bolso do deputado, isso também fazia parte do dinheiro da rachadinha. Você cansava de ver no mesmo dia o funcionário sendo demitido e readmitido, demitido e readmitido. Eles demitiam só para pegar a verba rescisória. Isso aconteceu muito, até 2003. De 2003 para frente foi aprovada uma lei no governo Lula. Quando você demite um funcionário, você só pode recontratar depois de 90 dias. Aí o que eles faziam? Eu demitia, eu sou Jair Bolsonaro. Eu sou Jair Bolsonaro, eu demitia do meu gabinete. Ele era recontratado no mesmo dia pelo Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro demitia, era recontratado no mesmo dia por Flávio Bolsonaro. E de lá ia para o gabinete do Carlos. Como eu não podia demitir e recontratar, o que eles faziam? Rodízio de assessores. Eu demitia aqui, contratava ali, demitia ali, contratava aqui. Então Jair Bolsonaro não pode ser investigado por um crime anterior ao mandato dele, a lei que diz isso, tá? Como presidente da República, ele não pode ser investigado por uma coisa que aconteceu quando ele era deputado. Ele só pode responder depois que ele sair da presidência. Mas tem 9 funcionários do Flávio Bolsonaro que também foram funcionários no gabinete de Jair Bolsonaro. E aí, pela investigação do Flávio, nós estamos vendo por onde esses funcionários andaram e que eles passaram lá pelo Jair Bolsonaro também. E o mesmo esquema acontecia com o funcionário. Ao invés de você não poder investigar o Jair, mas investigando o funcionário, você sabe que ele foi contratado e demitido, foi para lá, foi contratado e demitido, foi contratado, você viu o mesmo esquema. E um dos funcionários fantasmas que tinha no gabinete do Jair era Natália Queiroz. Natália Queiroz, filha do Queiroz, que nunca pisou em Brasília. Ela era personal trainer, até reconhecida, viu? Personal assim de qualidade, cheia de foto de artista e tal. Só que ela era funcionária contratada no gabinete de Jair Bolsonaro, nunca pisou lá. Lembra quando teve aquela denúncia do Paulo Marinho? Que falaram assim, chamaram o Flávio para conversar entre o primeiro e o segundo turno de 2018 e falaram: olha, vai ter uma operação que vai mirar a Alerj,
o gabinete dos deputados estaduais do Rio de Janeiro. O Queiroz é um dos focos. Nós já temos um relatório dele desde janeiro, já era para ter começado a investigação em janeiro. Estamos segurando, eu estou segurando porque eu apoio o seu pai, isso foi o delegado que falou. Eu estou segurando porque eu apoio o seu pai, mas eu vou segurar no máximo até depois da eleição para não atrasar, para não atrapalhar a campanha. Mas depois vai ter que soltar. E aí vai para cima deles. Quer um conselho meu? Demita o Queiroz e a filha dele, para tentar desvincular. E foi o que aconteceu. Entre o primeiro e o segundo turno de 2018, Queiroz foi demitido e a filha do Queiroz também foi demitida. E aí agora que a gente chegou nessa situação de que a Natália Queiroz era funcionária de Jair Bolsonaro, ela tentou explicar por que que o dinheiro que ela recebia lá, ela depositava para o pai dela. Ela falou, não, é uma filha depositando dinheiro para o pai. Porque ele é meu pai, ele toma conta das despesas de casa, eu depositava o dinheiro lá para ele pagar as despesas de casa. Você pode até ser ingênuo e acreditar, né? No entanto, o que a gente descobre agora? Que enquanto ela era funcionária fantasma, o salário de deputada de funcionária fantasma ela depositava para o pai. Mas ela tinha o salário de personal trainer que ela nunca depositou. E depois dela ter sido demitida, o salário acabaram os depósitos. Ela não continuou depositando dinheiro de personal trainer, porque não era para pagar a despesa de casa. A despesa de casa acabou, ela tinha dinheiro com o trabalho de personal trainer, ela nunca mais depositou. Ela só depositava dinheiro na conta do pai, enquanto ela tinha esse salário de funcionária fantasma lá no gabinete de Jair Bolsonaro. Então não é despesa para pagar as contas de casa, não. É rachadinha mesmo. É o dinheiro de funcionário fantasma que ia. Vocês percebem a gravidade disso? Porque agora nós estamos falando de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tinha funcionários fantasmas e esse dinheiro de funcionários fantasmas abastecia o esquema de rachadinhas do gabinete do Flávio Bolsonaro, tudo centralizado no Queiroz. Dinheiro ia parar nas milícias do Rio de Janeiro, isso está tudo documentado. Tá tudo documentado, não adianta falar que é fake news porque está documentado já. Ia parar nas milícias, dinheiro das milícias voltava para eles. Por que dinheiro ia e dinheiro voltava? Porque ele estava construindo prédios. Flávio Bolsonaro estava construindo prédios irregulares em áreas de milícia. Então ele mandava dinheiro, construía, esses prédios eram alugados, e pelo menos 400 mil reais voltaram. O Adriano de Nóbrega tinha 2 restaurantes no nome dele, não era de fachada, mas por essas empresas passaram pelo menos 400 mil reais que voltaram para ele. Dinheiro da milícia. E tudo isso usando a estrutura do gabinete do Jair Bolsonaro. Ele também está envolvido. A situação é muito séria. É uma funcionária que é direta dele. Então não dá para ele falar, olha, larga o Flávio lá, porque ele é adulto, ele responde, agora envolve ele. Mesmo que ele queira se afastar, chegou numa situação que ele não consegue mais salvar o Flávio, vou abandonar. Não pode mais fazer isso, porque agora ele está envolvido. E ele está envolvido também no gabinete do ódio. Lembra que eu fiz um vídeo aqui sobre o Tércio Arnaud Tomás? É o chefe do gabinete do ódio. Chefe mesmo, quem manda é o Carluxo e o Eduardo. Mas quem faz a parte prática, quem faz funcionar o gabinete do ódio é esse Tércio. Ele é assessor direto de Jair Bolsonaro. Ele trabalha no Palácio do Planalto, no 3º andar, praticamente do lado da sala de Jair Bolsonaro. De lá saem as mentiras, de lá saem os ataques. São crimes de injúria, de difamação, que são cometidos de dentro do Palácio do Planalto por um funcionário pago com dinheiro público, que usa computadores do governo do Brasil para cometer crimes durante o horário de expediente. Funcionário direto dele. Vocês percebem a gravidade disso? Isso é muito sério. Nós estamos falando do presidente da República envolvido em crimes cometidos por um funcionário contratado por ele, usando a estrutura do governo durante o horário de trabalho. E a Natália Queiroz é uma fantasminha camarada, a nossa Gasparzinha, que cometeu esses crimes aí de peculato, né, que é se apropriar do dinheiro público. Ela não era salário, ela nunca trabalhou lá. Ela disse que depositava para o pai porque era filha, mas não era. Ela nunca, como filha, depositou dinheiro para o pai. Ela só depositou dinheiro para o pai enquanto era funcionária fantasma.
Até 80% do salário ela depositava, ainda ficava com 20% para ela pagar o cafezinho para ela fazer uma feira. Jair Bolsonaro está cada vez mais se afundando. Nós cada vez mais estamos vendo a corrupção de Jair Bolsonaro. E vem pessoas aqui dizer 18 meses, 1 ano e meio de governo sem denúncias de corrupção. Jair Bolsonaro está afundado na lama. Nos bastidores, todo mundo conhece Jair Bolsonaro há muito tempo. Ele foi deputado por 28 anos. Todo mundo sabe o que ele faz. E vão segurar as pontas até quando não der mais para segurar. A política se faz no dia a dia. Então essas pessoas que estão vendo a situação, estão tapando, Rodrigo Maia é um, que está sentado em cima de mais de 50 pedidos de impeachment, um é nosso, ele está sentado em cima desses pedidos de impeachment e não aceita. Só que está chegando a eleição, a situação vai se agravando, dali a pouco vem uma delação, daqui a pouco acha mais uma prova, está ficando insustentável. Parece que Bolsonaro não cai, mas aguardem o dia a dia dos acontecimentos, porque a situação está bem complicada para ele. Sem ser investigado, você está descobrindo coisas que aconteciam no gabinete dele, e a situação política é atrelada a isso. Aguardem com calma, tá? Não tenham desespero não, porque a situação dele está se agravando. A grande imprensa não mostra, mas a gente vem aqui e fala, a situação dele está se agravando. Certo, meus amigos? No final do vídeo eu vou deixar o nome das pessoas que são membros do canal, porque é uma forma de agradecimento, tá bom? Clica aí se você quiser se tornar membro também. Fechou? Grande abraço para vocês e eu já fui!